Abra sua Bíblia também no Salmo 103 e nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Salmo 103, todo mundo acharam? Primeiro versículo diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Amém? Pode se assentar, igreja. Irmãos, o que para você é gratidão? O que você acha que é gratidão? Gratidão não é uma dívida. Gratidão é você ser grato a uma pessoa com amor, com honra. Muitos confundem esse conceito, por exemplo, em uma situação, você ter passado alguma dificuldade e alguém pode ter ido e te emprestado dinheiro, te emprestado um bem, te dado alguma coisa. Então nós temos na mente que se você pagar, se você devolver, ou se você comprar outro bem para dar àquela pessoa, você está sendo grato. Sim, mas gratidão não acaba aí. Gratidão é um sentimento eterno que você vai sentir por aquela pessoa, por algo que aquela pessoa fez por você. Gratidão não é dívida, você pode até pagar, e se você deve pagar, porque nós somos homens e mulheres de Deus, e nós pagamos aquilo que pegamos ou recebemos, mas gratidão é muito mais que isso. Gratidão é um sentimento que você sente dentro de você, por aquela pessoa que em algum momento te ajudou, te abençoou, deu uma palavra para você, cuidou de você quando você estava doente. Então, esse é o sentimento de gratidão, e o sentimento de gratidão, ele é eterno. Fala para a pessoa que está do seu lado: o sentimento de gratidão é eterno. Não tem nada que faça que pague. Eu disse hoje de manhã que eu sou grata ao meu pastor. O pastor Luiz Antônio é o meu pai na fé. Então, quando eu vim para Jesus, foi ele que Deus usou para falar comigo. Então, eu posso ter vários pastores, uma liderança abençoada acima de mim, mas eu vou ser sempre grata àquele pastor que me trouxe para Jesus. Isso é gratidão, não tem preço. Você nunca vai deixar de ser. Não importa o que você dê, não importa o que você faça, vai ser sempre aquele sentimento dentro de você, para o resto da vida. Isso é gratidão. Então, gratidão não tem preço. Amém? O que nós vamos falar aqui? Primeira coisa que nós vamos falar de gratidão, que você tenha ela como estilo de vida. Você vê que os gratos, eles sempre têm portas abertas. Nós gostamos de andar perto de pessoas que têm gratidão, pessoas que não vencem sozinhas, pessoas que dividem a plateia, que dividem o ônus, que dividem o troféu. São pessoas gratas, pessoas que valorizam tudo o que acontece com a vida delas, até as coisas ruins, elas conseguem tirar uma lição boa. São pessoas agradecidas, reclamam poucos, não porque são boazinhas, porque elas reconhecem que existe um Deus acima delas. E isso é ser grato. São pessoas que, diante das mazelas, elas usam o livro de Tiago: sede motivo de alegria, passar por tribulação. Elas conseguem absorver de cada situação a parte boa. São pessoas gratas pelo dom da vida, por estarem vivos. E é isso que o Senhor nos chama para esse ano de 2021, que é o ano do nosso avivamento. E é isso que nós temos aprendido de todos os elos. O que vai avivar você não é a pulseira, não é o óleo. O que vai avivar você é a palavra de Deus. É o sentimento de gratidão a Deus por tudo, por você estar aqui. Nós tivemos um ano muito difícil, irmãos. Nós tivemos um ano de pandemia. Muitos se foram, muitos estão em recuperação. Tem famílias que foram ceifadas, perderam entes, membros queridos. Mas você está aqui, então tenha gratidão a Deus por isso. A gratidão porque talvez você até passou por enfermidade e você está saudável hoje, está podendo estar na casa de Deus, louvando o Senhor com a sua família. Então seja grato ao Senhor Jesus. E nós vamos falar de reconhecimento. Nesse salmo davídico, nós vamos falar do reconhecimento que tudo vem de Deus. Fala para o seu irmão: tudo.
mas tudo vem de Deus. Quando a pessoa não tem esse entendimento, ela não é grata. Tem gente que acha que está bem porque trabalha muito. Não, trabalhar faz parte. Porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga homem preguiçoso. Então, quem é preguiçoso já não prospera. Mas tem a parte que cabe a Deus, os talentos que Deus te deu, a porta que Deus abriu, a oportunidade talvez que você teve de estudar e de estar nesse local. Então, quando você começa a reconhecer isso, você é grato. Nenhum orgulhoso é grato. Nenhuma pessoa autossuficiente é grata, porque ela acha que é ela, que foi ele, que foi o status, que foi o pai, que foi o emprego, que foi o curso que deu. Não, meu irmão, tem muita gente formada, com um currículo excelente, desempregado. E talvez você nem tenha esse currículo e está trabalhando. Ou talvez você esteja desempregado e não falta nada. Por quê? Porque eu tenho certeza que você é grato. Porque ser grato atrai bênção. Ser grato atrai favor de Deus e de pessoas. Tudo que eu ganho, eu agradeço. Esses tempos eu ganhei umas verduras. Não gosto de verdura. Foi da família de Dai e de Marcos. E eu postei. E o pessoal começou a comentar, pastora, que verdura bonita. Era abóbora, cheiro verde, né, Dai? Ela viajou e trouxe para mim. Porque eu sou grata a Deus, por quem lembra de mim. Esses dias me deram jabuticaba. Não sobrou nem para postar. Quando eu lembrei de postar, já acabou. Amém, igreja? Seja grato por tudo. Alguém lembrou de você, alguém trouxe o que você queria ou gostaria. Irmãos, a vida é para ser vivida. E a vida são de pequenos detalhes. Tem coisa que ninguém paga. Quando nessa pandemia fomos proibidos de abraçar, abraço, irmão, é algo poderoso. Não estamos podendo dar. E tem gente que não abraça. Olha que situação. Eu creio que o grato abraça. Primeira coisa, nesse versículo nós vamos começar por ele. Reconhecer que tudo vem de Deus. No versículo 103:1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. A gratidão se manifesta sem reservas, ela se manifesta com toda a nossa existência. Quem é grato em qualquer lugar. Quem é grato em qualquer situação. Quem é grato louva a Deus por qualquer situação que passou. E é isso aqui que o Salmo de Davi está dizendo. Gratidão, que a alma dele louve ao Senhor, que a alma dele se acalme ao Senhor, que a alma dele seja grata ao Senhor, em tudo, em todas as situações. Versículo 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Em Romanos 1:12, é natural o homem esquecer. Normalmente a gente só lembra do que não deu certo, do que falhou, do que quebrou, do que não foi. E a gente tem dificuldades de lembrar que nesse ano, sexta-feira, nós nos reunimos aqui com a liderança dessa igreja. E diante de tantas batalhas, nós ouvimos grandes testemunhos de vitórias, de casamento, de compra, de bens, de porta de emprego. Ou seja, Deus não deixou de agir por causa de pandemia. Deus está acima dessas necessidades nossas. Deus está acima dessas situações momentâneas. Porque se você enxergar assim, mesmo em meio à pandemia, você vai ser grato. E muitos nossos líderes estavam contando seus testemunhos de luta, de mudança, de situações difíceis, mas também de vitórias. E assim é o nosso Deus. Versículo 3 diz assim: e Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, dele vem o perdão e a cura. Irmão, precisamos orar por isso. Lembre-se que você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra principados e potestades e anjos do mal. Essas pessoas são só usadas porque não tem ainda o entendimento. Pastora, mas está dentro da igreja, mas não é convertido. Você acha que todo mundo que está aqui está convertido? Não, estão no tratamento. Estão no tratamento de Deus e o melhor lugar para estarmos é aqui. Para que o Deus trabalhe, para que o Espírito Santo, na hora que essa pessoa der a porta, o Senhor vai enchê-la,
vai enchê-lo. E as coisas vão ser transformadas. E você vai ter o privilégio de ver essa transformação, se você estiver perto dessa pessoa. Então, irmãos, não deixa nada te abater. Seja grato ao Senhor. Perdoe pessoas. Eu li um livro de manhã, que é falando sobre a dor da liderança. E é um livro que ele fala com cristão, com líderes, com donos de empresa. E ele falando de que cada 100 pessoas, 10 vai te dar trabalho. 10 vai te dar trabalho. Então, conforme vai crescendo o número de pessoas, vai crescendo o número de trabalho. Então, se eu tenho 100 pessoas, 10 vão me dar trabalho. Se eu tiver 200 pessoas, quantos vão me dar trabalho? Só o Josué? Se eu tiver 200 pessoas, quantos vão me dar trabalho? Se eu tiver 300 pessoas, quantos vão me dar trabalho? Se eu tiver 400? Se eu tiver 500? 50, irmãos. Então, se eu quiser uma igreja com 500 pessoas, eu posso me preparar para 50 de guerra. 50 não convertidos, 50 que não vai estar na brecha, 50 que vai estar, não sei. Amém? E isso não é só na igreja não, irmãos. Em qualquer lugar. Sempre tem um para contar história diferente. Então, a capacidade que você tem de suportar a dor é o seu limite de crescimento. Você tem que saber suportar situações. Você tem que saber lidar com pessoas. Por isso, hoje, tanto curso de coach, tanto curso de informação sobre sua mente, sobre seu comportamento, sobre seu perfil. Por quê? Porque se você sabe seu perfil, você nem vai brigar com o outro. Eu sou assim, eu preciso cuidar disso. Então, eu sei que o outro é assim, eu vou evitar certas coisas. Por isso, tantos cursos nessa área hoje de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de pessoas, de comportamentos, comportamentais, e assim cresce. Por quê, irmãos? É uma necessidade de sabermos lidar com pessoas. Mas você é cristão, você tem que aprender algo a mais, saber lidar, suportar a dor e saber, mediante toda essa situação, a perdoar. Amém? Fala para o seu irmão, você tem que saber lidar com tudo e com todos. E no meio disso tudo vai ter aquele que você vai ter necessidade de perdoar. E como é que perdoa? Perdão é dom de Deus. Ore. Peça a Deus misericórdia. Não sei como é você, mas eu, graças a Deus, eu perdoo. Mas para mim voltar a ter confiança, ore. Eu não fico com raiva. Não. Nem desejo nada. Pelo contrário, eu oro pela pessoa. Mas para mim voltar a confiar, ore. É o meu jeito. Cada um tem o seu, né? Eu já sei que eu sou assim, então evito ao máximo ter problemas. Já peço antes, Senhor, tem misericórdia. Porque eu sou assim, eu confio. Eu entrego minha confiança. E eu perdoo, irmão. Mas eu tenho dificuldade de voltar a confiar. Até porque ninguém é bobo, né? Amém? 103.4. Salmo 103.4, é o meu jeito de falar, viu? Eu falei, não, tá. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, nos salva da morte. E de manhã eu nem estava pensando nisso quando eu preparei essa mensagem, quando na verdade ela veio pronta, a gente só estuda e acrescenta algumas coisas. Eu lembrei de algo que aconteceu comigo, numas férias de família. Minha avó morava em Penápolis, e meu tio Zé, e nós estávamos na casa do meu tio. E vários irmãos da minha mãe foram para lá. Foi o final de ano, e aí foi combinado que outra parte das férias ia ser na minha casa, que era em Birigui. E nós pegamos um carro, naquela época meu pai tinha uma Brasília, meu tio tinha uma Brasília, os outros carros eu não me recordo, eu acho que eu tinha de 7 para 8 anos, no máximo eu tinha 9 anos. E nós pegamos um carro e fomos. E aí tinha minha tia, chamada tia Ida. Ela estava grávida já de 9 meses, bem barriguda. E ela foi no carro do meu tio Léo, que era o segundo carro. E eu estava dentro do carro do meu pai, no meio também. Eu falei, não, eu vou no carro do meu tio.
Eu era muito apegada aos meus tios. Aí meu pai disse, vai. E eu cheguei lá, vai tia, sai tia. Ela, não vou sair, um trabalho para sair. Vai tia, sai, a tia saiu. E eu sentei. Quando nós estávamos no meio do caminho, era uma descidona, lá embaixo uma ponte, uma subidona. E aí meus pais já estavam subindo, vi uma Scania descendo, um caminhão muito grande. Eu chamo de Scania, não sei como você chama. E nós estávamos descendo com aquela Kombi, com aquela Brasília cheia. E o pneu de trás furou. Assim que o pneu furou, o carro começou a capotar. Capotou mais de 3 vezes, batendo no piso e rodando. E embaixo era um rio e um caminhão descendo. E nós paramos virado para baixo, metade do carro no acostamento, metade do carro na pista, e o caminhão veio freando. A gente ouvia o barulho do pneu. E quando o caminhão parou em cima mesmo, eu sei que meus primos que vinham no outro carro de trás, quem estava no carro da frente, minha tia disse que ela virou para trás e ouviu por causa da pancada do carro. E uma semana antes, na minha escola, eles tinham dado aula sobre pequenos e primeiros socorros. E eles ensinaram a nós, crianças, que quando tivesse um acidente, a gente tentasse proteger a nuca. E naquele momento, irmão, não me esqueço, eu lembrei daquilo. Quando o carro começou a capotar, eu baixei minha cabeça e botei no meio das pernas. E eu fazia ginástica, então eu encostei mesmo a cabeça aqui e tranquei meu pescoço. Quando eu baixei, o carro desceu onde eu estava. Desceu que eu não conseguia subir. Quando o carro parou, virado para baixo. Todo mundo conseguiu sair, mas eu não saía. E eles desesperados, querendo me tirar, e eu não me pergunto como eu saí, porque eu fui me soltando, fui conseguindo tirar a mão, e eu vi o desespero lá fora, de todo mundo chegando, querendo me tirar, minha mãe pensando que eu tinha morrido, foi um pânico. Eu saí, machucada, arranhada, cortada, mas eu saí. E aí nós fomos levados para a Santa Casa de Birigui, que era mais perto, o hospital mais perto. Chegando lá, tinha virado uma caminhonete com mais de 20 pessoas. Tinha muita gente morta. No quarto que me colocaram, tinha uma mãe deitada numa banheira, cheia de sangue. E eu peguei aquela criança e sentei comigo na maca, que eu estava esperando o médico vir me vistoriar, né, ver se eu tinha alguma coisa quebrada. E aí, quando o médico chegou, falou, você estava no mesmo acidente? Eu disse, não. Mas ela estava chorando e eu peguei. Ele falou, a mãe dela está morta. E a criança conversando com a mãe de 6 anos, toda suja de sangue. E hoje de manhã, quando eu falei sobre isso, que Deus nos livra da morte, aqui no altar eu lembrei disso. E graças a Deus eu estou aqui hoje. Mas essa história não foi tão feliz, irmãos, para todos. Naquele dia eu vi muitas mortes naquele local, naquele pronto-socorro. E à noite, às 20 horas, ainda o carro lá, fazendo as vistorias, um senhor parou para ajudar a gente, né? Mas ninguém mais estava lá, só os policiais, meus tios, meu pai, talvez, não lembro. E esse senhor atravessou a pista para dar apoio, aí o policial, não, já todo mundo foi resgatado, está tudo tranquilo. E quando ele estava voltando para o carro, um carro atropelou ele morreu na hora. Então, assim, não foi um dia feliz. E o que eu quero dizer com isso? Porque quem te livra da morte é Deus. Assim como Ele me livrou, talvez você nem sabe o quanto você já foi livrado da morte. E o dom da vida é algo para a gente todos os dias agradecer. E às vezes a gente levanta e porque não aconteceu algo que a gente queria, a gente começa a murmurar, em vez de agradecer, Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu ter superado essa situação. Obrigado por eu talvez estar enfermo, mas estar tendo condição de me tratar. Existe uma resposta, um medicamento, um tratamento, uma saída. Existe um Deus sobre você. E às vezes a gente perde a nossa bênção por tão pouco, por situações tão pequenas. A gente deixa de ser grato, deixa de agradecer a Deus por estarmos vivos. Fala para o seu irmão, agradeça a Deus. Só pelo fato de você estar vivos. Hoje, irmãos, eu falei de manhã
Tem muita gente nesse momento no hospital buscando um fôlego de vida. E você está aqui, respirando em paz. Glória a Deus por isso. Fala, glória a Deus pela minha vida. Glória a Deus pela nossa vida. Segundo, o poder da gratidão. Muitos não observam a gratidão como uma ferramenta espiritual. É mais fácil entender esse poder na oração da fé, no jejum, na vigília. Mas saiba que a gratidão tem um poder extraordinário. Veja o exemplo de Jesus a fazer a oração para ressuscitar Lázaro. Ele começa assim: então, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41, eu amo essa história. Eu falei de manhã, Marta e Maria, Marta toda agitada, reclamona, falando, chorando. Aqui está, mandou a carta para Jesus, que estava perto, mas não estava assim, ali, que podia chegar no mesmo dia. E falando, aquele que tu amas. Meu irmão, Jesus ama a todos. Quando Ele vem, Ele não vem porque Ele te ama, Ele já te ama. Ele vem porque Ele quer vir te ajudar. E aí, quando Jesus chegou, já tinha passado alguns dias. E Lázaro já estava, vamos dizer assim, enterrado. Já não havia vida em Lázaro. E quando Marta chegou, se tu tivesses aqui, isso não teria acontecido. Era um choro junto de uma acusação, de uma reclamação, né? Porque ela perdeu seu irmão. Depois veio Maria: Senhor, meu irmão. E ele disse o quê? Se creres e me ouvires, verás a glória de Deus. Deus, Ele opera em qualquer instância, igreja. E ali foi o início marcado do ministério, da autoridade do nosso Jesus. E eu acredito que Marta foi atrás falando de Jesus: onde é que está o corpo? Vamos lá, Marta. E tenho certeza que Marta veio atrás, porque ela ainda falou assim: Senhor, já cheira mal, tipo assim, não vai mais resolver, quem mandou você não chegar cedo? E tem gente que é assim, está com Jesus, Jesus está dizendo: eu vou fazer, mas está reclamando, está indo atrás murmurando, não vê nada de bom em estar com Cristo. Não vê nada de bom em servir a Deus. Fica se comparando àqueles que não têm Jesus. Acha que felicidade é o que o outro está fazendo. Oh, meu irmão. E Jesus, eu acredito que Ele fez assim. E eu acredito que Ele fez assim: Marta! Porque no mínimo ela vinha chorando, e chorando alto, e resmungando, reclamando. E às vezes a gente vive assim dentro da casa de Deus, sabendo o poder e a autoridade que o nosso Deus, mas toda vez que conversa com você, você só fala de doença, de problema, de situação difícil. Nada bom acontece nessa vida, igreja. E Jesus disse: Marta, se creres e me ouvires, virá a glória de Deus. Tem muita gente precisando crer para ver, irmão. Tem muita gente precisando parar e pensar: quem é o meu Deus? O seu Deus, Ele só venceu a morte. Você acha isso pouco? Quem é que venceu a morte? Quem é que deu seu filho por amor de vocês? De mim? E nós vivemos reclamando, em vez de sermos gratos por sermos resgatados do mundo caído, do mundo sem esperança, onde a alegria está na bebida, na droga e na prostituição, que acaba na segunda-feira. A alegria está em determinar a desgraça do outro. A alegria está em ver o outro se definhando. Essa é a minha justiça e a sua. Minha não é de Deus. Porque a justiça de Deus, ela não mata ninguém. Ela traz para perto, mas vai para o pó. Porque tem gente que só ouve Deus assim. E aí, quando Ele operou aquele milagre, Lázaro saiu, o que foi que Jesus fez, igreja? Agradeceu a Deus por ouvi-lo. Em momento algum, Ele pestanejou que Deus o ouvia. Tem gente aqui que acha que Deus não está te enxergando, não está te vendo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: ó, eu sei o que você precisa.
Eu sei quem é você. Eu sei onde você mora. Eu sei os seus problemas. Mas o Senhor quer ter um relacionamento íntimo com você. Gente que não sabe perder. Pensa que o evangelho é só ganhar. Meu filho, se você vive para o evangelho, você vai ser abandonado, traído, rejeitado, perseguido, às vezes até machucado. Tem horas que você vai andar sangrando, mas você não vai ser destruído, porque Deus sabe o nosso limite. Deus cuida daqueles que se levantam contra nós. Deus é justiça, e no tempo certo Ele opera as maravilhas. Então nós precisamos olhar para esse evangelho, irmãos, que há um preço, que há algo que pertence, cabe a mim e a você. A nossa gratidão abre os céus. A nossa gratidão abre portas. A nossa gratidão atrai o favor de pessoas. Por mais que a pessoa tenha obrigação, não custa você ser grato, porque você tem Cristo. E o amor é nossa marca. O amor tem que ser a nossa marca. Deixe falar de você. Deixe ser injusto com você. No dia certo, a justiça do Senhor nos consolará. Terceiro, Jesus espera a nossa gratidão. Aí vem lá no livro de Lucas, capítulo 7, 46, 47, nós vemos a mulher que ungiu, a pecadora que ungiu e chorou e beijou os pés de Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Jesus falando com Simão, tá certo, irmãos? Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus esperava ser recebido dessa forma por Simão. Simão chamou Jesus para a casa dele, mas Simão não trouxe nada de acolhimento. Lá em Israel, o pó é muito fino, eles andavam naquele deserto e com certeza os pés ficam cheios de poeira. A gente não ia sem tênis, além da quintura. Então é comum nas casas de Israel, naquela época, as pessoas chegarem e limparem os pés na porta e lavarem os pés. E em Israel, até hoje, onde você chega, eles te dão água. Nos hotéis, quando você vai jantar, ou almoçar, ou tomar café, eles colocam uma jarra de água na mesa, sem cobrar nada. Quando você vai almoçar num restaurante, antes de você pedir qualquer coisa, vem com o menu, a jarra de água para você. Porque a água em Israel, como ela é muito escassa, só de água potável tem o Rio Jordão, que é um córrego, que eu digo assim, que corta do norte ao sul. Israel é pouco, né? Mas é daquilo ali que eles fazem tudo. Não é que nem a nossa Amazônia, vários rios que nós temos. Não é, meu irmão. E eles fazem tudo. Então a água é muito cara. É 3 a 4 dólares uma garrafinha de água mineral. Faça a conta aí. O dólar está R$5. R$15 uma garrafinha de água mineral. É caro. Não é brincadeira, não. O mais barato que eu achei lá foi $1,50. Vamos dizer $2. Então, dar água significa seja bem-vindo. E Simão está dizendo aqui, se ele fosse quem falam que ele é, ele saberia que essa mulher, vamos dizer assim, não é digna. E aí Jesus, entendendo o que Simão estava dizendo, pensando, ele começou a dizer: ela, desde o momento que eu cheguei, beija os meus pés, derramou óleo ungido, cheiro, limpou com seus cabelos, me beijou. E você, que não me recebeu, que não me deu água, que não trabalhou, não me acolheu? É isso que Jesus estava dizendo. Como aquela mulher era grata, irmãos. Como a gratidão atrai a bênção de Deus.
Será que nós temos sido gratos a pessoas que cuidam de nós? Será que nós temos sido gratos aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos, nesse período tão difícil que cuidou de você? Será que você vai lá e entrega um presente e pronto, eu estou quitada? Não está não. Não é assim que se paga, gratidão não é dívida. Gratidão você vai ter para o resto da vida com aquela pessoa. Ah, pastora, quem pensa assim não é grato. Então, Jesus estava falando, ela é grata. Ela não me chamou e recebeu, entrou de entrona, mas ela me recebeu. E eu te pergunto, você tem recebido Jesus? Ou você fica com o evangelho com a parte interessada? Porque tem gente que só lê o que te interessa, mas não lê toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós precisamos ler e obedecer, amém? E quarto, último item, quem volta para agradecer recebe mais do que esperava. Meu irmão, você agradece. E aqui, para exemplificar a história de Lucas 17, capítulo 17, versículo 17 e 19, diz assim: Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Nós estamos falando dos leprosos, tá? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Deus tem muito reservado para os que são agradecidos, pois como Deus poderia dar algo a mais a você, que nem sabe agradecer o que já recebeu. Eu gosto, uma vez eu estava ouvindo a pregação do próprio pastor Luiz, e ele disse, como é que Deus vai te dar um carro, se você não agradece a bicicleta que você tem? Como é que Deus vai te dar uma casa, se você não agradece a casa que você mora de aluguel? A casa talvez de alguém que você mora? Como é que Deus vai te dar algo maior, se você não valoriza o que você tem? Eu falo sempre para a liderança aqui da igreja, como é que Deus vai te honrar, vai nos honrar se a gente não está cuidando direito daqueles que já estão aqui? Como é que Deus vai mandar mais gente para a gente? Então nós precisamos ter esse entendimento, igreja. Será que você está valorizando sua casa, os seus bens, aqueles seus amigos, as pessoas que estão perto de você? Como é que Deus vai te dar algo maior se você não está conseguindo tomar conta daquilo que você tem? Jesus curou 10 leprosos, mas um voltou para agradecer. Você tem agradecido? Mesmo nesse ano de dificuldade, você tem agradecido? Mesmo nesse ano de luta, de batalhas, você tem agradecido? Seja grato ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai dar muito mais do que você pediu ou do que você pensa, o que você merece. Vamos orar?